Boa tarde, estamos de volta com o Senado Agora. Crédito rural e recursos hídricos para o semiárido nordestino. Temas da audiência pública realizada na Comissão de Agricultura. A escassez de água no semiárido nordestino não se deve à falta de chuvas, mas sim às características geológicas da região. A explicação foi dada pelo consultor de recursos hídricos da Confederação Nacional da Agricultura. O Nordeste é como essa sala do Senado aqui, é um cimento, é uma sala cimentada. O que chove sai pela porta, nada é guardado dentro do seu ventre. A adoção de canais de integração foi apontada pelo consultor como solução para viabilizar a irrigação no semiárido. Esse nome veio da primeira peça de planejamento que o semiárido fez, foi o Progeri, foi um projeto do Banco Mundial, o chamado Canal da Integração, porque ele integra a água, o solo e a energia e a estrada. O tema do crédito rural ocupou a segunda parte da reunião. O representante do Ministério da Agricultura explicou que desde 91 seu ministério trabalha com o modelo atual de Plano Safra, resultado de um amplo diálogo com o setor produtivo e os bancos. Não tem um tostão do Ministério da Agricultura, sabe? A fonte de financiamento é do próprio sistema financeiro. Deoclésio de Souza, do Banco Central, explicou que de cada R$100 deixados pelos correntistas em depósitos à vista nos bancos, 34% vão para o crédito rural. O banco que não aplica, ou recolhe ou paga uma multa ao Banco Central. Isto é uma previsão legal, a Lei 4829, que trata do crédito rural. O representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário defendeu os critérios para a concessão de crédito adotados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Segundo ele, o índice de inadimplência é de apenas 2%. Nós precisamos cada vez mais fomentar que só pode se dar crédito quando aquela atividade que vai receber o crédito tem quase certeza de que vai ser produtiva. Nós necessitaríamos para a próxima safra de 120 bilhões de reais para atender os reclamos da área rural. O governo nos deu 100. Já foi um passo avançado, não resta a menor dúvida. Mas está aquém das nossas necessidades. A CPI da Petrobras ouviu o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Ele chegou a ser preso em março pela Operação Lava Jato da Polícia Federal, que investigou o esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Paulo Roberto Costa foi solto 59 dias depois, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Paulo Roberto Costa admitiu ter uma empresa de consultoria, a Costa Global, e conhecer o doleiro Alberto Youssef, mas negou o envolvimento apontado pela Polícia Federal em contratos superfaturados e em lavagem de dinheiro. Não há nada ilegal na Petrobras. Estão colocando aqui a Petrobras numa posição extremamente de empresa frágil. Os controles dentro da Petrobras são enormes. Não existe organização criminosa. Eu não sei por que inventaram essa história, mas é uma história inventada. Sobre a compra da refinaria americana de Pasadena, Paulo Roberto Costa disse que foi um bom negócio à época e que o contrato com a empresa belga Astra, sócia no empreendimento, seguiu o padrão internacional. Sobre a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, que deve chegar a custar 18 bilhões de dólares, Paulo Roberto Costa negou o superfaturamento em contratos. Disse que o erro da Petrobras foi divulgar o valor preliminar de 2,5 bilhões de dólares, sem que o projeto estivesse definido. Nós não tínhamos ainda o projeto da refinaria, não tínhamos ainda o DNA do petróleo da Venezuela e não tínhamos feito nenhuma licitação. Com esse dado preliminar, a imprensa e as pessoas que não conhecem a área de projeto, era para custar 2,5, está custando 18. Não tem sobrepreço nisso, não tem superfaturamento nisso, não tem nada. É que o dado foi divulgado de forma errada, na hora errada. Faleceu na madrugada de hoje, aos 88 anos, o ex-senador, prefeito e governador Marcelo Alencar. A causa da morte não foi informada pela família. O advogado Marcelo Alencar iniciou a carreira política em 1967 como suplente do senador Mário de Souza Martins pelo MDB. Em 1969 foi cassado e teve os direitos políticos suspensos pelo ato institucional número 5. Com a anistia, filiou-se ao PDT de Leonel Brizola e foi 2 vezes prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Em 1993 entrou no PSDB.
elegendo-se no ano seguinte governador do Rio de Janeiro. Em 2002, sofreu um AVC e não voltou a disputar eleições, mantendo, no entanto, a ligação com o PSDB. O velório de Marcelo Alencar será amanhã no Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro. Em seguida, o corpo será cremado numa cerimônia familiar. O Senado agora fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Boa tarde.